Vamos chamar a próxima apresentação, que vai ser da Caimã, pela Thaís Gargantini. Olá, Eric. A Obrigada pela apresentação. Eu ia falar rapidamente. Então, a Thaís é diretora da Caimã Brasil e colaboradora externa do Duke University. Ela é diretora dos altos estudos na ENAP, e o Kleber, que vai ser o seu co-apresentador, é A Diana, que diretor... ela é diretora de altos estudos na ENAP, isso, e o Kleber, ele não vai poder participar, mas é bom se apresentar, porque ele ajudou bastante em todo esse processo. Ótimo. Vamos deixar com você, Thaís. Obrigada. Então, eu vou compartilhar. Você consegue me liberar para compartilhar a tela, por favor? Vou fazer agora. Obrigada. Pronto. Obrigada. Então, vamos lá. Bom dia primeiro, né? Queria agradecer o convite do Tribunal de Contas da União para a gente falar sobre esse projeto que está impactando 630 mil servidores federais e, de uma maneira indireta, toda a sociedade brasileira, que é como que a gente pode usar dados para aflorar os talentos de servidores em trabalho remoto. Eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação, quem nós somos e os desafios da pesquisa, e a Diana vai entrar para trazer os principais resultados da pesquisa, e falar um pouco de como foi esse processo para criar a nova política pública, além de algumas futuras ações do governo federal. Então, como o Eric disse, meu nome é Thaís, eu sou diretora da Caimã e eu trabalho diretamente com o professor Dan Ariely, que é um dos maiores nomes hoje da economia comportamental, que foi a metodologia que a gente utilizou para criar essa pesquisa. Ele também é professor de Duke e trabalha, é principal do Center for Advanced Hindsight, da Duke University, que foram todas as marcas envolvidas aí nesse processo. A gente tem hoje vários projetos, mas os que a gente pode falar, a gente tem um projeto de inovação no TCU, de cidadania na CGU, esse de teletrabalho que eu vou apresentar agora, e a gente tem um projeto de engajamento com organizações sem fins lucrativos aqui do Brasil. Então, como que foi esse processo de uma pesquisa de teletrabalho com os servidores para a criação e mudança de uma política pública? Então, a gente tinha um cenário brasileiro onde a pandemia colocou 63% da força de trabalho do governo federal em trabalho remoto, e existia uma política, ela era uma política que precisava ser modernizada já antes da pandemia, e com a pandemia essa situação se tornou ainda mais urgente. O desafio do governo, então, na Secretaria de Gestão de Pessoas, né, era como criar e propor uma política efetiva para 630 mil servidores federais na rapidez que era necessária. A gente acabou unindo as forças, isso é um caso muito interessante de quando a gente une as forças entre a academia e todo o sistema que a academia proporciona de estudos e pesquisas de campo, com uma demanda governamental que estava latente, que é a modernização da política pública de trabalho remoto. E aí vieram desafios de como construir uma pesquisa, como que a gente pode medir produtividade de pessoas, de mais de 630 mil pessoas, que variáveis a gente deveria considerar, quais ferramentas utilizar e que escalas a gente deveria utilizar, além de todos os desafios com relação à proteção de dados, né? O que a gente acabou optando foi fazer uma solicitação para que os participantes da pesquisa fizessem uma produtividade autorreportada. Só que a gente entende que isso tem um certo viés quando a gente pergunta para as pessoas responderem sobre a própria condição. Então, a gente perguntou de vários ângulos para tentar diminuir esse viés. Então, a gente perguntou, antes da Covid, qual é o tempo que você passa fazendo uma determinada série de atividades, durante a Covid, e o seu dia ideal, aquele dia que você se sente extremamente produtivo e aquele dia que você gostaria de ser todos os dias. E com essas três análises, a gente conseguiu fazer uma mudança de tempo, que era o durante e o antes, para calcular o tempo que o servidor se sentia eficiente ou efetivo, que era o trabalho produtivo, de fato, que ele conseguia fazer. E a gente utilizou algumas escalas, que é a LIPS Scale, que é uma escala que traz questões de produtividade e depressão do trabalho, tá? A gente não está aqui falando de um estado depressivo, a gente está falando de sintomas de depressão com relação ao trabalho. E correlacionado a isso, a gente trouxe vários fatores, né? Então, tempo, time and tasks, home environment, entre outros, e a gente acabou tendo uma pesquisa extremamente completa, que a gente tem como que o trabalho remoto impacta, né, o engajamento, a motivação e a entrega dos servidores em trabalho remoto, e a gente tem ainda mais outras variáveis como gênero, personalidade, que a gente consegue ter indícios muito interessantes de como aflorar esses talentos dos servidores.
A pesquisa teve um impacto global, a gente teve por volta de 75 questões, coletou mais de 45 mil respostas, sendo que o Brasil puxou aí esse número muito, né? 36 mil respostas vieram do Brasil e a gente teve os principais países participantes, além do Brasil, a gente teve Reino Unido, Estados Unidos e Israel. E a pesquisa, ela teve uma relevância acadêmica enorme. Por ela ter várias dimensões, ela acabou tendo uma relevância super interessante. Esse paper que está para ser publicado fala exclusivamente, somente de como as mulheres estão sendo mais impactadas no teletrabalho por conta da sobrecarga também do trabalho de casa e como que isso afeta, na verdade, a produtividade das mulheres. E a gente vai ter várias outras publicações relacionadas disso. Então, agora eu vou passar a minha palavra para a Diana, que vai trazer um pouco sobre os principais resultados da pesquisa. Bom dia, Thaís, bom dia, Eric, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, eu sou Diana Coutinho, diretora de Altos Estudos da ENAP. Um prazer falar sobre essa pesquisa. Um prazer ter participado dessa pesquisa e trazer um pouco dos resultados aqui para vocês. Opa! Pode passar, por favor? Então, como a Thaís falou, essa pesquisa ela é bem abrangente e viu os resultados sobre uma série de dimensões. E nós percebemos aí que realmente a Covid teve um impacto na percepção de produtividade das pessoas, né? Elas sentem que o número de horas produtivas é menor do que antes da Covid. Então, vocês podem ver a barra azul escura, é a barra antes da Covid, a barra azul clara durante a Covid e a barra laranja é aquele dia ideal, né? Que perguntamos, e num dia ideal como é que qual a proporção de trabalho produtivo que você tem. E a gente consegue perceber que a Covid trouxe aí uma diminuição da percepção de produtividade, um aumento da percepção de tempo de trabalho improdutivo, lazer ativo. A gente percebe aí que as pessoas, né, atividades de lazer que envolvem uma postura mais ativa diminuíram, né? Acho que é natural, fica todo mundo em casa, e lazer passivo aumentou, atividades corriqueiras aumentaram durante a Covid, né? Uma coisa curiosa, algumas coisas boas, né? Pode ser bom, o tempo com a família aumentou, e o número de horas dormidas também aumentou. Então, assim, algumas coisas da Covid foram positivas, né, como aí o aumento de horas dormidas, o tempo que as pessoas passam com a família, vocês veem que está mais perto do ideal, mas em termos de trabalho e de percepção de produtividade no trabalho, a Covid atrapalhou um pouquinho. Pode passar, por favor? Bom, então aqui a gente vê quanto que as pessoas passavam de tempo no trabalho no escritório antes, passavam aí a 74%, quase 75% do tempo, e agora caiu para cerca de 45% do tempo, e aumentando aí o tempo que as pessoas passam em casa e também em escritórios remotos e em coffee shops, né? Em alguns lugares que as pessoas também têm conexão à internet, enfim, e aumentou também um pouquinho, mas né, ou seja, o que a gente vê que realmente mudou expressivamente é o tempo que elas deixaram de trabalhar no escritório principal e passaram a trabalhar em casa. Pode passar? E aqui a gente tem uma série de respostas sobre opiniões dos servidores em relação ao teletrabalho. E, assim, acho que para nossa felicidade, vocês estão vendo aí, né, tem uma escala de 1 a 5, sendo 1 que discorda fortemente e 5 que concorda fortemente, e a gente vê aí que está já mais da metade, né, 3,68, numa escala. As pessoas consideram que os superiores têm uma atitude positiva em relação ao trabalho remoto e que os superiores confiam nos servidores em relação ao trabalho remoto. Então, vocês veem aí que a escala maior de concordância é na confiança que os servidores percebem que têm do seu trabalho de forma remota. Isso
é bastante positivo, porque também outras evidências que a pesquisa traz é que pessoas que têm a sensação de que têm confiança dos superiores reportam mais percepção de produtividade num contexto de trabalho remoto. Mas nem tudo é bom, né? A gente vê aí que, por exemplo, que o trabalho remoto ele tem uma percepção negativa sobre as possibilidades de promoção, né? Então, assim, embora as pessoas gostem do trabalho remoto, elas entendem que, né, nesse contexto de trabalho remoto fica um pouco mais difícil delas serem promovidas. Mas mesmo assim, apesar disso, elas, né, a gente vê ali que numa escala de 0 a 5, 3,67, as pessoas concordam num nível 3,67 de que o trabalho remoto é um fator importante na hora que elas vão escolher um trabalho. Então, né, realmente as pessoas têm uma preferência por trabalhar de forma remota e elas pensam que o trabalho remoto tem uma situação de ganha-ganha com o empregador. Aí a gente vê nessa escala de 0 a 5, quase 4, dá um resultado de quase 4 para uma situação onde todo mundo ganha. Os servidores também reportam que vão pedir para continuar em trabalho remoto quando a situação de pandemia passar, e que também né, seriam favoráveis que são favoráveis a uma política mais abrangente de trabalho remoto para além do contexto da pandemia. Pode passar, Thaís? Então, enfim, embora a gente veja que a percepção dos servidores é bastante favorável ao trabalho remoto, tanto porque eles gostam, querem fazer mais trabalho remoto, quanto também sentem que conseguem fazer o trabalho, que têm a confiança dos supervisores, mas embora todo mundo, né, as pessoas tenham essa percepção, nem todo mundo tem a mesma facilidade para fazer o trabalho remoto, né? Nem todo mundo tem as mesmas condições. Então, aqui a gente também viu com a pesquisa quantos acessos as pessoas têm a recursos tecnológicos. Então, a gente vê aqui nesse gráfico da esquerda quantas pessoas que responderam que não têm, que é a barra azul escura, e quantas pessoas têm aquele determinado recurso tecnológico, que é a barra azul clara. Então, a gente vê que no caso de laptop, a grande maioria tem um computador, um laptop, um desktop, né? Mas no caso, por exemplo, de um software para gerenciar tarefas, daí a gente já vê que a grande maioria, não tem um software para gerenciar tarefas, também não tem um ambiente adequado para o seu home office. Ter um ambiente adequado também aparece como um fator importante para a percepção de produtividade. Aí um espaço onde as pessoas não serão interrompidas, né, perturbadas. Então a gente ainda vê que ainda é minoria pessoas que têm um espaço específico, uma cadeira adequada. Então está bem equilibrado, tem cerca de metade das pessoas que não tem cadeira adequada. Então, assim, a gente vê que elas têm, em geral, um recurso de computador, de internet, software para webconferência, tipo essa do Teams, que a gente está usando aqui para esse evento, tem internet, mas que para a questão assim, mais do ambiente, de um ambiente calmo, de uma cadeira adequada, as pessoas têm menos esses recursos e eles também são bastante importantes para a percepção de produtividade. Thaís. Bem, então entre os desafios para a percepção de produtividade para o trabalho remoto, de novo também numa escala de 1 a 5, a gente percebe aí quais são os desafios de diferentes naturezas que as pessoas percebem que impactam mais a percepção de produtividade delas. Então, por exemplo, recursos tecnológicos,
falta de limites claros entre trabalho e lazer, que é esse blurred boundaries, distrações, né? A gente vê aqui, os dois maiores aqui no caso do Brasil são distrações e falta de interação humana. E é até uma coisa curiosa, porque, em geral, esses mesmos resultados apareceram nos diversos países, à exceção de falta de interação humana. Essa é uma característica bem dos brasileiros que sentem isso como um desafio para eles nessa situação de home office. Eles sentem falta de interação humana. Pode passar, Thaís, por favor, aqui. E, bom, outros aspectos também que afetam bastante a percepção de produtividade, um deles é a autocontrole, né? A capacidade, a percepção que as pessoas têm sobre o próprio autocontrole delas, e nós vemos aí que pessoas que têm baixa percepção de autocontrole, que é a barra azul escura, elas têm uma percepção de menos horas produtivas do que quem tem uma percepção moderada ou alta, né? Quer dizer, quanto mais alta é a percepção da própria pessoa do autocontrole, maior é a percepção de conseguir fazer um trabalho produtivo, que faz, né, bastante sentido. E, bom, aí a Thaís já até adiantou que é tema de um primeiro artigo, os resultados dessa pesquisa, a questão do gênero. Ela pega bastante para as mulheres, né? Elas sentem, né, as mulheres sentiram mais uma mudança no trabalho produtivo, nesse contexto de Covid, né, sentiram mais do que os homens, né? Então a gente vê ali a mudança, né, mulheres ali 0,43, né? Quer dizer, as mulheres, né, sentiram mais perda de eficiência, mais do que os homens. E quem também não se identifica com uma identidade de gênero binária, na verdade, tem uma percepção ainda pior ainda do que mulheres e homens, né? Um outro resultado aqui que às vezes está muito associado com essa questão das mulheres, que a gente não trouxe um gráfico, mas que também apareceu nas pesquisas, que é a questão de que quem tem criança pequena acabou se sentindo muito sobrecarregado, né? Pode estar bem relacionado também com essa percepção das mulheres que muitas vezes acabam ficando com uma sobrecarga maior no cuidado com os filhos em casa. Bem, isso aqui foi um pouquinho de um spoiler, né? A gente ainda está terminando de fazer as análises e preparando a divulgação dos resultados, né, para dar uma devolutiva para os servidores, né, que devem estar muito interessados em saber, né, já que foi uma das maiores pesquisas realizadas, né, e foi das pesquisas que foram realizadas em todo o mundo, aqui no contexto do Serviço Federal Brasileiro, foi a que teve mais adesão. Então, a gente imagina que, da mesma forma que os servidores se interessaram em falar, eles também estão interessados em ouvir os resultados e saber o que o governo federal pretende fazer com eles. Né? Então, nós estamos preparando, junto com a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, uma série de divulgações de resultados em pílulas, né? A gente, em vez de fazer uma grande divulgação, nós queremos dividir os resultados das pesquisas de forma que a gente consiga transmitir o resultado já com alguma recomendação para o servidor, para o órgão ou para equipes que ajudem a lidar com algum aspecto que apareceu na pesquisa. Além dessas recomendações, a gente também vai indicar cursos da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, que ajudem a lidar com aspectos que apareceram na equipe. Então, por exemplo, apareceu que quem sente que trabalha numa equipe com segurança psicológica, né, que a pessoa pode falar abertamente o que pensa, que ela não vai ser discriminada, não vai sofrer bullying dos colegas ou do chefe, essas pessoas têm uma percepção de produtividade maior. Então, por exemplo, nós vamos ligar com algum curso na ENAP que trate de confiança, né, de construção de confiança em equipes. Autogestão, que apareceu também como um fator importante, também vamos ligar com algum curso na ENAP que
desenvolva a capacidade de autogestão. Então, a ideia é que nós vamos devolver esses resultados já com algumas dicas de como que os servidores, equipes e órgãos podem, que ações que eles podem fazer para tentar melhorar assim, a percepção de produtividade. Bom, além disso, de forma geral, essa pesquisa mostrou que os servidores têm um forte desejo por permanecer, por ampliar essa experiência de trabalho remoto para além do contexto da pandemia. Também já saíram diversos resultados aí, nos últimos dias na imprensa sobre a economia que tem sido gerada com a situação de trabalho remoto, principalmente com infraestrutura. Então, diante disso, o governo federal está propondo expandir as experiências de trabalho remoto para além do contexto da pandemia. Perfeito, isso mesmo, Diana. Até eu queria complementar o que o Kleber hoje, ele infelizmente não pôde estar aqui, que é o representante da Secretaria de Gestão de Pessoas, mas na verdade o governo passou, a partir dessa pesquisa, ele conseguiu ter subsídios para fazer mudanças significativas na política de trabalho remota, que passou a ser implementada a partir de setembro desse ano. E a gente entende que esse tema, por ser um tema que trouxe bastante discussão sobre a questão de poder ou não se fazer trabalho remoto, a gente entende que o fato de a gente ter unido a academia, a ANAP e o governo, a gente pôde trazer resultados concretos e pouco debatíveis sobre caminhos que poderiam aflorar esses talentos dos servidores. Então, é um caso interessante, onde a gente já teve um retorno em política, e agora, como a Diana disse, a gente vai ter um retorno que vai associar isso com cursos e pílulas de conhecimento, entre outros pontos. Então, muito obrigada. Acho que agora a gente vai abrir para perguntas, é isso, Eric? Isso. Obrigado, Thaís. Não ficou claro qual era o quantitativo das amostras. Quantas pessoas efetivamente responderam ao questionário no Brasil e como é que a repartição dessas pessoas entre esferas de governo, poderes e estados brasileiros? Posso responder essa, Diana? A gente teve 45 mil respostas no mundo, sendo que os países com maior relevância foram Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. O Brasil contribuiu com 36 mil respostas. Dessas 36 mil respostas, a gente teve por volta de 30 mil que foram respondentes do governo federal, tá? Então, inicialmente, a parceria que a gente fez foi com a Secretaria de Gestão de Pessoas e com a ENAP, e isso foi disparado para os 630 mil servidores, sendo que 60% deles estavam em trabalho remoto. Então, a gente teve aí por volta de 10% de respondentes, um pouco menos, mas foi muito surpreendente, né, a quantidade de respostas que a gente teve. Ok, muito obrigado. Vocês têm dado alguma forma de validar os dados reportados de produtividade? Vocês mencionaram no início que vocês faziam a mesma pergunta ou perguntas similares para tentar objetivar essa medida, né? Mas houve alguma tentativa de validação externa ou por um terceiro ou pelo superior de alguma pessoa para ver se há uma correlação forte entre o autorreportado e o percebido por outras pessoas? Eric, essa pergunta é muito interessante e realmente, assim, é um desafio muito grande isso. O que a gente vê, para esse primeiro momento, a gente não conseguiu fazer isso pela dinâmica de poder ouvir todos os servidores de diversos cargos, então seria muito difícil mesmo a gente fazer isso. Mas a gente está montando uma fase 2, né? Então, essa fase 1, que a gente chama, é uma fase onde a gente consegue ter uma fotografia da produtividade autorreportada, e mais importante do que essa produtividade autorreportada sozinha, é o que os servidores entendem que afetam a produtividade. Esse é o maior ganho dessa fase 1. É o que eles entendem que afetam a produtividade. É aqui que a gente vai, de fato, trabalhar. A fase 2 é a gente ir a campo, com experimento a campo, e aí sim com medidas de produtividade muito mais claras e alinhadas ao que aquele órgão ou instituição entendem que é uma medida de produtividade válida. E a partir do momento que a gente criar intervenções em campo, então essa etapa do projeto já está sendo feita em parceria com o Laboragov, da Secretaria de Gestão de Pessoas, então é uma segunda fase que a gente vai fazer no Brasil, para entender de fato quais as intervenções, considerando esses itens que foram apontados como grandes influenciadores da produtividade, que de fato aumentaram a produtividade, e aí sim com uma escala totalmente relacionada como é a medida de produtividade naquela instituição ou naquele órgão.
Vocês chegaram a olhar se o trabalho remoto chegou a aumentar fluxos migratórios, seja dentro do mesmo país ou internacionalmente? Essa é uma pergunta super interessante. A gente não fez essa avaliação ainda. O que a gente tem na pesquisa é com relação ao trajeto especificamente para o trabalho. Então, a gente consegue... A nossa pergunta foi focada em fazer uma comparação se as pessoas que demoravam mais tempo para chegar no trabalho tiveram um ganho de produtividade, o que elas fizeram com esse tempo, né? Então, pessoas que tiveram mais de 40 minutos, que tinham mais de 40 minutos de tempo de transporte da casa para o trabalho, tiveram, obviamente, um ganho aí de produtividade nesse tempo. E as pessoas que geralmente demoravam menos tempo para chegar no trabalho, não tiveram tanto impacto. Então, esse hoje foi o que a gente conseguiu identificar. A gente também tem uma outra possibilidade de saber aonde a pessoa de fato estava respondendo a pesquisa através do IP do computador, relacionado a onde ela deveria estar trabalhando, onde é o posto de trabalho dela que ela diz que deve estar, né? Então, isso a gente consegue até fazer algum tipo de análise, mas a gente não chegou a fazer isso ainda. Mas é uma questão muito interessante que a gente acredita que vai ter um impacto significativo onde as pessoas hoje de fato moram e trabalham. Muitas pessoas estão interessadas no YouTube, no chat, sobre se vocês vão publicar os dados brutos. Eu imagino que anonimizados, mas os dados brutos serão publicados ou apenas os resultados já trabalhados por vocês? Jenna, quer responder essa pergunta? Bom, certamente, em princípio, nós não tínhamos pensado ainda nisso, mas diante do interesse, né, nós na INAP somos sempre favoráveis a que o conhecimento possa ser usado o máximo possível, e nós vamos garantir que tudo está devidamente anonimizado, sem possibilidade de identificação de servidores, e fazendo esse devido cuidado, nós podemos compartilhar os dados brutos assim que eles estiverem disponíveis. Ótimo, porque já associado a isso, assim, eu já pensei nisso, eu imagino que boa parte do nosso público, né, de cientistas de dados, assim que você começa a mostrar uma nova fonte de dados, muito interessante, associada a um fenômeno que é curioso, que é novo, né, com os efeitos da pandemia, muitas pessoas devem estar pensando o que é que elas estariam fazendo com esses dados. Né? Sim, então, exatamente. Uma das coisas que eu perguntei é se vocês já criaram algum modelo que tenta fazer uma correlação com as diversas variáveis que vocês levantaram e o resultado da produtividade reportada. Sim, eu vi que vocês mostraram sim. correlações, mas, em geral, correlações lineares. Vocês fizeram algum modelo mais complexo que tenta prever a produtividade em função dos outros parâmetros? E, se fizeram, quais seriam os parâmetros mais claramente relacionados à produtividade alta ou à produtividade baixa? Nós fizemos alguns modelos de regressão linear também, né? Embora também são, no fundo, são correlações, a gente não consegue extrair causa de um modelo de regressão linear, mas nós encontramos, vou falar de alguns aqui, que as mulheres, confirmamos alguns dos achados que nós apresentamos aqui, que as mulheres sentem mais, que quem tem filho sente mais, a questão da confiança, né, na equipe é muito importante, quanto a pessoa se sentir confortável, a segurança psicológica na equipe. Alguns achados não tão intuitivos, que as pessoas mais velhas, de idade mais velha, sentiram menos perda de produtividade. Então, muita gente acha que as pessoas mais velhas têm uma dificuldade de lidar com a tecnologia, mas, pelo menos em termos da percepção, as pessoas mais velhas têm uma percepção de produtividade melhor. Pessoas com mais experiência no seu trabalho, coisas que afetam negativamente, mudanças, né? O trabalho mudou muito, então se a atividade que a pessoa fazia mudou muito por causa da Covid, então se o que ela teve que fazer foi muito diferente, isso afetou negativamente a percepção de produtividade. Enfim, uma série de outros fatores que a gente vai divulgar, como a gente falou anteriormente, nessas pílulas, né, que serão reportes que a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal vai fazer via mensageria, que é um sistema que eles têm de comunicação com todos os servidores federais.
onde nós vamos agrupar esses resultados, né? E lançar como se fossem capítulos. Então, hoje vamos falar de questões mais relacionadas diretamente ao servidor. Hoje vamos falar de questões mais ligadas à equipe. Enfim, então nós vamos separar esses resultados em algumas categorias para fazer a divulgação. E esses resultados que nós vamos divulgar, eles vêm dessas análises de regressão que tentam prever a relação. A gente viu quais são os fatores que afetam significativamente a percepção de produtividade. Eric, mas eu posso até complementando o que a Diana falou, assim, que os analistas de dados da universidade e até da INAP nessa contribuição estão também tão felizes quanto os que devem estar assistindo essa apresentação. Eles continuam rodando diversas análises, cada dia descobrem uma coisa nova e pensam em coisas novas. Então, como a pesquisa ela foi fechada não faz tanto tempo, essas análises ainda continuam acontecendo e quem quiser, inclusive, dar sugestões de possibilidades, a gente está super, super aberto a receber também. Uma coisa importante a dizer, se tiver algum servidor de Estado, a gente vai reabrir essa pesquisa novamente para servidores agora de Estado, incluindo servidores que não estão em trabalho remoto. Então, a gente vai ter ainda mais dado, quer dizer, a coisa vai ficar ainda mais divertida de brincar para quem é analista de dados. Legal, obrigado, Thaís.